Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite para o terceiro bloco do programa. Eu sempre ofereço para os meus convidados um baré. O baré tem um sabor da Amazônia. Deixa eu virar para cá, né, produção? Fica mais bonito assim, que a gente fica vendo bonito esse baré no monitor, dá vontade de pegar lá e colocar na geladeira. O baré tem o sabor da Amazônia, tem gosto da nossa terra. Por isso, baré, distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Deixa eu dar uma dica para você, que sempre me pergunta na rua como é que está o estado de saúde do Maurício, filho da Mara, a Mara Rocha, nossa apresentadora. Conversei com ela hoje. Mara está muito feliz pelas orações, está agradecendo as orações, agradecendo a solidariedade das pessoas em todo o município de Rio Branco, também em vários pontos desse estado, porque ela é muito conhecida, a programação da TV Gazeta chega em vários pontos desse estado, pela solidariedade, pelas orações, pelo carinho recebido pela família. Tanto o Marcos Gripe quanto o Maurício estão muito bem. Foi dificílima a recuperação do Maurício, várias complicações. Chegou-se ao ponto de médicos não quererem atendê-lo por achar que ele não sobreviveria. Chegou-se a esse ponto, mas pela graça de Deus e pelas orações, tanto o Maurício quanto o Marcos estão muito bem e a Mara Rocha, nossa querida Mara Rocha, agradece as orações, o carinho de todo mundo, viu? Tá dado o recado da Mara, falei com ela hoje. Muito bem, deixa eu falar aqui agora com os meus convidados. Eu vou bater um papo com o ex e com o atual. Eu me refiro aos secretários municipais de educação. Deixa eu apresentar aqui primeiro o atual, o pupilo, o noviço, Márcio Batista, como ele mesmo se autodefiniu, nesta transição da Secretaria Municipal de Educação. E aqui, à minha direita, o professor Moacir Fecuri, ex-reitor, magnífico reitor da Universidade Federal do Acre, que agora assume um pepino, para não dizer um desafio, que é a quase desativada Escola Municipal de Governo. Ele que fica agora como secretário extraordinário da Escola de Governo. E Márcio Batista já assume com a possibilidade de uma greve, que pode ser deflagrada pelos professores licenciados. O Simplac cobra aí um reajuste de 12%, 6% referente à inflação, 6% referente a ganho salarial real, e o Márcio nos fala como é que está o clima para assumir o ensino fundamental, claro, até a quinta série é de obrigação do município desde 2006, ele nos fala dos avanços da era Fecuri e dos desafios da era Batista. Muito boa noite, começando pelos mais antigos, né, professor Moacir Fecuri. Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, como está? Prazer recebê-lo aqui, professor. Prazer em voltar ao seu programa depois de um longo tempo. Pois é, o senhor não aceita os meus convites para vir, né? Sua agenda é muito lotada. Márcio Batista, tudo bem, querido? Tudo bem, tudo bem. Satisfação, né? Estou brincando aqui com o professor. Ele chegou aqui hoje dizendo, Alan Henrique, você não me convida mais para o Gazeta Entrevista, eu que estou brincando com ele, que ele está sempre também muito ocupado, e é um prazer ter o professor Moacir Fecuri. Professor, é sempre um prazer ter o senhor aqui com a gente, viu? Prazer é tudo nosso. Uma alegria. Alan Henrique. Eu gostaria que o senhor falasse desse rapaz que assume a sua ex-secretaria, que agora aconteceu hoje essa mudança de secretariado na educação municipal. Gostaria que o senhor falasse se o Márcio tem um currículo adequado para assumir essa função. Não tenho a menor dúvida. O Márcio, eu volto a repeti hoje durante a nossa posse, é um grande amigo, é um amigo que essa amizade vem sedimentando há 6 anos. Eu sou do PT, fiz campanha para o Márcio Batista quando ele foi candidato a vereador, assumi essa campanha, ele sendo do PCdoB, porque nós concordamos que a frente não deve ter partidos. A frente tem pessoas de qualidade. O Márcio é um jovem que reúne essas qualidades, é uma experiência importantíssima para ele, porque o político ele precisa ser gestor também, para que ele saiba quais são as dificuldades que um gestor enfrenta no nosso dia a dia no serviço público. Eu não tenho a menor dúvida de que ele alcançará os objetivos da secretaria. Márcio, você assume uma secretaria municipal com muitos avanços. Neste período, o professor Fecuri está à frente, nós acompanhamos o momento em que a prefeitura assumiu diversas escolas, houve mudança estatutária, saiu-se do regime, a prefeitura fez aquela mudança seletista para estatutária, aquele regime previdenciário, houve mudanças também, avanços no que se refere à questão das escolas especiais, ao ensino de uma forma geral, qualificação de professores, mas existem algumas demandas importantes que você conhece, o professor Moacir Fecuri conhece. Por exemplo,
O que eu ouço sempre na cidade é que Rio Branco falta creche. Precisa fazer mais creche em Rio Branco. Os professores reclamam da questão da isonomia salarial, é uma questão que você vai ter que enfrentar. O padrão das escolas está excelente. Hoje, Rio Branco e o Estado têm uma escola da estrutura física e da estrutura organizacional muito bacana, muito bem feito. No entanto, depende muito do professor, da qualidade do professor, da sua motivação. Na tua opinião, estes são os teus grandes desafios? Eu quero adentrar nesses desafios que você coloca, mas antes, Alan, eu queria também dizer que, e hoje pela manhã colocava no meu discurso de posse, que esse é o maior desafio que eu, digamos assim, enfrento nessa minha trajetória da política e na gestão pública. Desafio da sua vida, né? Agora, isso não me assusta, exatamente pelo legado extraordinário que está sendo deixado pelo professor Moacir e as suas equipes gestoras nesse período de 6 anos. Rasgou seda de lá, tu rasga seda nesse de cá. período de seis anos, né? Se não fôssemos amigos, como somos, podiam achar que era combinada a fala aqui. Mas realmente corresponde a um processo real, né? São avanços incontestáveis. A educação municipal ela não é só referência de qualidade no plano local, mas no plano nacional, né? Nós temos o 6º melhor índice de desenvolvimento da educação básica do país, à frente de estados poderosíssimos. O nosso nível de alfabetização nas séries iniciais, né, é na ordem de 84% dos nossos alunos, alfabetização com qualidade, investimentos na formação permanente do nosso professor, dialogando com as dificuldades que ele tem dentro da sala de aula. Então, eu acho que assumir uma secretaria nessas condições é muito interessante, porque você tem a possibilidade de alçar voos maiores, né, dentro dessa política, quem sabe de expansão das creches, que não é fácil. O professor Moacir, na transição, me relatava bem que as creches, ainda que sejam investimentos importantes pelo cunho social que elas têm, mas a manutenção das creches, a manutenção dos equipamentos das creches é um desafio que muitas vezes o orçamento municipal ele não comporta. Aí eu vou aproveitar e passar a bola para o professor Moacir. Professor, o senhor mesmo, em alguns momentos, em entrevistas que nós fizemos aqui, o senhor falou do interesse do prefeito Angelim, o seu mesmo, de aumentar o número de creches em Rio Branco, mas o senhor me falava da dificuldade orçamentária. Como é que se resolve isso, já que é uma demanda importantíssima, é uma questão essencial, até mesmo para a sobrevida de famílias, mães que precisam deixar as crianças para trabalhar. Rio Branco tem um número muito grande de mães solteiras, mães que cuidam de filhos, e pais até mesmo que precisam deixar as crianças. Como é que se resolve esse problema? Também financeiramente, professor. O problema não pode ser colocado exclusivamente nas mãos do serviço do setor público. Porque o grande empresário ele também tem a obrigação de construir creches, e são as creches que nós chamamos creches conveniadas, em que o empresário tem um número de mães dentro de uma empresa que justifica a criação de uma creche. Ele pode ter a construção do prédio, equipar esse prédio, e a Secretaria de Educação ela entra com a alimentação escolar, com acompanhamento pedagógico, com toda a estrutura, com professores se necessário, porque essas crianças serão contabilizadas para o FNDE. Então esse recurso é possível fazer com creches conveniadas. A Prefeitura procurou as empresas para estabelecer esse convênio? Tem procurado isso. Há uma discussão muito grande com o Dr. Maia no Ministério Público para que isso aconteça, permanente essa discussão. E outra modalidade de creche que nós temos duas agora, que são as creches comunitárias. Geralmente, entidades religiosas têm uma creche na periferia e essa comunidade tem dificuldade de manter essa creche. Então, nós trabalhamos com essa comunidade, mandamos alimentação escolar, nós mandamos o professor fazer o acompanhamento pedagógico, tudo isso. Então, tem que haver um esforço da população para suprir o problema. Hoje eu ouvi uma notícia que São Paulo tem um déficit de 120 mil crianças fora de creche, porque São Paulo também não consegue dar creche para todos. Mas se nós unirmos a sociedade, fazer um esforço conjunto, nós conseguiremos avançar. Ô Márcio, diante disso que o professor colocou, você vai colocar isso também na sua pauta de trabalho, junto com o prefeito Angelim. Prefeito, precisamos adiantar esse trabalho, essas negociações para a gente atender essa demanda da sociedade, creches. Com certeza, isso compôs a plataforma do professor Moacir Fecuri e não diferentemente comporá a nossa plataforma. Acho que aí um esforço muito forte da sociedade civil, através das entidades representativas, segmentos religiosos, segmentos comunitários, segmentos sindicais. Nós temos sindicatos com condições, com potencialidade para aportar, inclusive, recursos
para esse tipo de trabalho. A articulação estreita com a bancada parlamentar para a captação de recursos federais, né? E a iniciativa privada. Eu acho que esse é um mutirão que nós temos que dar consequência para que nós possamos chegar aos locais com maior carência social, chegar aos espaços mais necessitados. Isso, com certeza, é demanda recorrente e, inclusive, eu acho que na situação anterior, quando eu estive aqui contigo, eu colocava que no nosso processo de gestão participativa, o nosso PGP, quando a gente abre a discussão do orçamento para as regionais, essa é uma das demandas mais solicitadas. Na verdade, só perde para a reivindicação de emprego. Impressionante. Por isso que eu já comecei o programa falando desse tema. Agora, eu falei também nesse preâmbulo do avanço que houve na gestão do ensino fundamental de primeira a quinta série, as escolas infantis, as creches e tudo mais, na gestão do professor Fecuri, e que tudo isso reflete hoje num ambiente muito mais propício para você desempenhar bem o seu papel. No entanto, Márcio, um dos grandes desafios, o professor Fecuri sabe muito bem, é a motivação do professor. Às vezes você tem um professor muito bem qualificado, mas às vezes você tem um professor que não está motivado, e aí a aula não rende. E você tem um índice de absorção educacional, um índice pedagógico um pouco abaixo daquilo que era esperado. Como é que você pretende atacar esse tema? Principalmente quando se refere a essa questão não só da motivação salarial, mas da motivação também de qualificação, isso que já tem sido feito com galhardia, inclusive. Como é que vai ser isso na tua gestão? Bem, hoje a Secretaria, inclusive, dispõe de um calendário escolar, e no calendário escolar você tem lá o espaço para planejamento. O planejamento ele acontece ao longo dos 12 meses, praticamente. Uhum. Existe uma política de formação continuada, que é... Hoje, professor, desculpa, sim, Márcio, só para ilustrar isso que você está falando, perfeito. Hoje Rio Branco, praticamente todos os professores têm curso superior. Todos têm curso superior, mas não só isso. Porque hoje, inclusive, o Márcio na fala dele citou isso, não adianta o professor ter só o curso superior. Perfeito. Isso vale para todo o Brasil. Uhum. Não que a universidade seja ineficiente, mas nós na universidade não qualificamos o professor 100% para atuar com criança pequena, principalmente. Perfeito. Então, a formação continuada, que nós estamos citando aqui, ela é o fator fundamental para você dar a esse professor condições para isso. Hoje, Rio Branco, toda a rede de ensino fundamental, estadual e municipal, ela tem a formação continuada. Toda a rede de educação infantil tem a formação continuada. O atendimento que a Secretaria faz no regime de colaboração com o Estado, nós estamos atendendo, o município atende hoje a 40 mil crianças, independente de ser do Estado ou não. E todos os professores estão envolvidos nessa formação. Professor, todos eles são concursados? Os professores que fazem a formação continuada? Todos são concursados. No momento, nós encerramos um concurso, que é o concurso provisório, em que o professor Márcio agora tem hoje, no início das aulas, ontem, dia 14, o quadro das escolas está todo completo, sem nenhum problema. Começamos o período letivo, graças a Deus, sem problema nenhum. E é bom que você diga, o período letivo começou ontem, dia 14, e nós estamos falando dessa questão da provável greve, Márcio, e você já deve assumir. E eu tive o cuidado de ligar, porque nós vimos as notícias nos jornais, eu não vou averiguar essa situação, se o clima realmente é de greve mesmo. E conversei com a professora Alcilene, e ela me disse o seguinte: Alain, se não houver um avanço nas negociações, uma proposta mais interessante, nós vamos paralisar a partir de amanhã, quarta-feira mesmo. Nós reivindicamos 12%, como já falei aqui, 6% de perda salarial, 6% por conta da inflação e 6% de ganho real. E aí, Márcio, é possível avançar nisso daí? Olha, Alain, desde dezembro que nós estamos em intenso processo de negociação com os sindicatos. Apresentamos um calendário que, basicamente, dentro da metodologia, comporta duas discussões estratégicas. A primeira é a definição da política salarial, que nós esperamos fechar até o final de fevereiro, e, subsequente a isso, a discussão já da revisão das carreiras, para a criação das novas carreiras, que é, inclusive, uma premissa do novo regime previdenciário. Estamos dialogando à exaustão com os sindicatos e não vamos abdicar desse direito. A mudança da letra, por exemplo, que é outra reivindicação dele. Isso está na pauta, né? Agora, nós temos limitações. Quanto é que a prefeitura pode acenar hoje? Só com 5,91? 5,91. É só isso e nada mais? Isso impacta, Alain, em valores absolutos, 9 milhões e 700 mil reais.
Hoje o piso inicial do professor com nível superior na prefeitura é 1.562. Isso. Dá para igualar com o Estado 1.675 nas condições hoje da prefeitura? Não, não dá. Não tem Não condição. dá. Hoje não. Mas dá para avançar isso para o meio do ano, para o final do ano? Tem alguma... Olha, nós precisamos entender que o Estado o Estado estabeleceu um nível de investimento nos salários desde 1999, quando, à época, o governador Jorge Viana assumiu o Estado, diferente a dinâmica dos investimentos feitos pela prefeitura, pelo poder municipal à época. Você tem aí, então, uma certa distorção histórica, que você não resolve isso do dia para a noite. Mas então, agora nós pelo trabalhamos... que você está me dizendo, então, não, pelo menos para 2011, essa isonomia não acontece. Não acontece. Os sindicatos sabem disso. Agora, isso não impede que nós produzamos avanços. Nós temos todo o interesse nisso. Convivemos também com o estado de greve. Aliás, a luta pela redemocratização do Brasil, ela trouxe no seu bojo também o direito à livre expressão, o direito à livre organização das categorias. E o direito de greve. E o direito de greve, por conseguinte. Eu não ouvi vejo hoje problema. professor, deixa eu te contar, eu ouvi hoje de um professor o seguinte. Só queria apenas conclua. concluir, para não perder aqui o raciocínio, dizendo Sim. o seguinte, Alan, que nós avaliamos que a prefeitura vai ao seu limite máximo no campo das possibilidades financeiras, no campo do seu orçamento. Não será a greve, se a greve de fato for deflagrada, que nós inclusive estamos dialogando com os sindicatos e apostamos que haverá bom senso, haverá a concordância, haverá o consenso, mas não será a greve que por si só vai fazer aparecer mais dinheiro ou no recurso da educação ou no recurso das outras secretarias. Um professor hoje me disse o seguinte, hoje, Alan, eu pego o ônibus para dar aula, ida e volta. Eu vou gastar mais, porque aumentou 50 centavos o valor da passagem. Quem é que vai me repor isso? Não seria ideal a prefeitura também rever essa questão? Porque deram um aumento de 26%, não querem dar 12% para a gente? Professor, o que o senhor acha desse argumento? O que o senhor acha desse argumento? Eu não considero esse argumento um argumento muito sólido, não. O Márcio, ele tem uma visão, o Márcio é uma pessoa da área política, um sindicalista, ele fala muito bem sobre essas questões, porque ele vem acompanhando as negociações. Está negociando ele está negociando há muito tempo. O Márcio está muito seguro a respeito disso. Ele está prestando as informações de maneira extremamente correta e precisas. Eu vou falar como gestor. O grande problema é que o Brasil vem crescendo, o Brasil está numa fase de desenvolvimento econômico, mas o que é incrível e inexplicável é que aqueles impostos que pertencem à cesta do Fundeb, eles não cresceram. Esse é o grande problema, essa é a grande incógnita. Porque nós, ano passado, vivemos uma crise no país e imaginávamos, no ano de 2011, nós vamos reverter isso. Mas a presidente Dilma disse que vai enxugar o orçamento. Em final de 2010 não houve absolutamente condições dessa cesta crescer. 2011 não está apontando para esse crescimento. Então isso é uma grande preocupação. Sabe por quê, Alan? Nós não podemos, como gestores, comprometer um orçamento para pagar pessoal em 100%. E nós estamos à beira disso. À beira. Por isso que a comissão de negociação da qual o Márcio participa tem dificuldades, porque nós não podemos avançar mais. Do contrário, não teremos dinheiro para investimento, para manter as escolas, manter a limpeza, para comprar merenda escolar, para pagar luz, pagar água, que gastamos uma fortuna com isso. Olha, então, isso é muito difícil. É por isso que eu vejo o seguinte, aí eu faço a crítica à classe política. Por isso que eu acho temerário político aumentar o seu salário da maneira como aumentaram. Sem dúvida. Deputados, senadores, presidente da República, governadores aumentaram o salário do jeito que quiseram e depois não tem o que falar para as categorias que pedem aumento também. Por isso que eu acho temerário os políticos se considerem esse tipo de reajuste e depois, quando as categorias de servidores públicos pedem reajuste, não tem como conceder. Por isso que está esse imbróglio do salário mínimo, até hoje. 545, 580. Ah, mas vocês deram um aumento para vocês aí, estão ganhando que nem ministro do Supremo. 27 pau por mês. Não é brincadeira não, filho. Não. Senhores, infelizmente nosso tempo está estourado. Eu quero desejar ao professor Moacir Fecuri, como novo secretário extraordinário da Escola de Governo, um excelente trabalho, um excelente papel, porque é um gestor competente. Eu acompanhei na sua gestão da educação municipal o bom trabalho que ele realizou, com muita idoneidade, com muita honestidade e seriedade. Professor, muito obrigado pela sua vinda. Prazer estar com você novamente aqui. Espero voltar em breve. E com certeza vai voltar. Obrigado. Sucesso para ti, boa sorte, Márcio, e vamos acompanhar esse trabalho.
tente chegar no acordo com a categoria de professores licenciados, viu? Tente entrar no acordo. Prazer ter você aqui mais uma vez. Prazer meu. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.